Olá, gente. Estamos aí para mais um encontro. A gente continuar aí trabalhando nessa trajetória, né? Ainda em isolamento social, acerca das ciências sociais, mais detidamente hoje aqui a antropologia da educação, antropologia e educação, dentro desse arcabouço que são as ciências sociais, a sociologia, a pedagogia social, a antropologia da educação, dentro de um viés de coadunação, de harmonização, para uma compreensão mais lato, mais clara, mais ampliada acerca do que é o processo educacional. E aí, partindo desse princípio, eu queria rever alguns conceitos com vocês, algumas questões que a gente já trabalhou em aulas anteriores, e introduzir um conceito novo, muito especial à antropologia, que é a alteridade, e a gente tratar e avançar aí nesse conhecimento, ok, gente? Então, a gente está trabalhando, então, a antropologia da educação, sobretudo pensar todo esse arcabouço, todo esse fundamento, todo esse embasamento dessa ciência, e aí dentro desse processo as ciências sociais e a relação, né, importante entre as ciências sociais e a educação. Bem, é dentro dessa busca, desse processo de equilíbrio, que a alteridade ela se encaixa. E o que vem a ser a alteridade, gente? A alteridade consiste na natureza e na própria condição de se colocar no lugar do outro, de se perceber no lugar do outro. Isso é a essência etimológica desse conceito. Se a gente pudesse ampliar isso, a gente diria que a alteridade seria o reconhecimento de que existem ah, pessoas, culturas singulares, subjetivas, que pensam e agem de modos diferentes, ok? Pensam o mundo de uma maneira própria, de uma maneira subjetiva e com características próprias. Reconhecer, então, a alteridade, ou seja, o outro, como um valor em si mesmo, seria o primeiro passo, então, para uma formação de uma sociedade mais equilibrada, democrática, por que não, e sem dúvida tolerante, onde todos poderiam se expressar com respeito entre si, dentro desse processo de diversidade, e respeitando, como eu disse, a própria autoridade alheia. É um pouco desse conceito que a gente vai tratar hoje, mas para pensar esse conceito eu preciso voltar, sobretudo, ao que é ponte entre o processo da antropologia e a educação como um todo, né? Repara que o que vai conduzir, vai ser o fio condutor desse processo? O estabelecimento e a percepção da cultura, né? Repara comigo que a relação entre esses dois saberes, antropologia e educação, ela vai perpassar pelo viés cultural. E a cultura, ela é um dos aspectos muito importantes para a antropologia, muito cara, né? A antropologia. E aí, a gente já discutiu isso aí em aulas anteriores, a gente quer ainda aprofundar um pouquinho mais para que isso fique muito claro na cabeça de vocês. E aquela perguntinha básica, o que é cultura? É um termo tão abrangente, mas ao mesmo tempo tão difícil de se explicitar, né? Quando a gente pensa o que é cultura, se a gente pudesse aprofundar um pouco mais detidamente nesse conceito, que ele vai estar muito intrincado, muito linkado ao aspecto do que é alteridade,
A gente pode pensar em cultura em três aspectos. Cultura como arte, né? Pode pensar a cultura como uma expressão artística, como a pintura, como um teatro, como cinema, como as próprias artes plásticas, enfim, as obras de artes e o mundo artístico de um modo geral, né? Essa é a cultura. A gente pode também, talvez, pensar em cultura como estilo de vida. A possibilidade de pensar a cultura como estilo de vida, ou seja, pessoas diferentes, grupos sociais diferentes, que se interagem, que têm hábitos diferentes. Eu já coloquei isso aqui em outras aulas. Eu moro aqui em Petrópolis, e a gente tem uma diversidade muito interessante de cultura em relação ao carioca aí do Rio de Janeiro, né? O povo é diferente no modo de se relacionar. Então, é um estilo de vida metropolitano, por exemplo, seria uma cultura, a cultura do metropolitano. E um outro aspecto interessante, a gente vê muita gente falando, né? Fulano é culto, né? A gente pode atrelar, então, a cultura ao grau de estudo, ao grau de desenvolvimento intelectual, né? Fulano tem muita cultura. Qual desses vieses, aí, qual desses três aspectos a gente pode tomar como algo, como uma verdade ou como um estabelecimento do conceito, né? Esses três aspectos elencados que a gente viu aqui, a gente pode pensar que não estão errados, eles estão certos. Mas se eu pudesse perceber de modo epistemológico e etimológico o que vem a ser cultura, de onde vem esse processo. Cultura vem do latim colere, colere mesmo, como eu estou falando se escreve, tá? C-O-L-E-R-E, colere, que significa tomar conta de, cuidar de alguma coisa. A partir dessa ideia, dessa percepção etimológica, vem na nossa própria língua, no português, algumas palavras que são derivadas. E aí vem a palavra cultura, que são derivadas, e vocês vão entender quando eu falo agricultura. É alguém que toma conta do que é agrícola, do que é dos vegetais, da parte do campo. Quando eu digo floricultura é aquele que está tomando conta das flores, está cuidando das flores. Então, quando eu percebo um aspecto mais holístico, mais amplo, do que pode ser pode ser explicitado, né, a cultura então seria uma maneira de transformação de algo natural num processo de cuidados. Então, por exemplo, dentro de uma floresta virgem, dentro de um ambiente selvagem, a gente tem lá frutos, mas a gente tem os frutos de modo esporádicos, né? Quando a gente pensa, a gente tem as próprias flores, como eu disse, né? Mas quando a gente para cuidar, para desenvolver aquilo ali, eu crio uma cultura daquele tipo de objeto ou como é que eu posso dizer? Ou, ou de determinada coisa que era especificamente natural, né? Como eu disse aí, as flores estão lá, né? Enfim, na mata, na selva, enfim, num ambiente selvagem. A partir do momento que o homem pega aquilo e começa a plantar de modo detido, de modo a cuidar, a estabelecer com que aquilo se desenvolva, eu tenho uma ideia, a ideia efetivamente do que vem a ser cultura. Então, desse modo, a ideia de cultura perpassa então o quê, gente? Em transformar algo natural, algo que já está aí, e através do processo de tomar conta, de cuidado, a gente transformar aquela natureza para a natureza humana, para algo que o homem estabeleceu, que o homem cuidou, que o homem modificou. E aí é interessante eu pensar sobre o aspecto do ser humano, porque
Porque o ser humano, ele é ajustável, né, gente? As inúmeras intempéries ambientais, o homem, ele pode habitar desde, geograficamente, dos polos até o Equador. Você vê esquimós, enfim, você vê populações andinas nas montanhas, nos lugares áridos, por exemplo, né, nos desertos, você tem lá os tuaregs, você tem as populações nômades do deserto, né? Os beduínos. Então, assim, olha que interessante. O homem ele tem essa capacidade de se auto-inventar. E nesse processo de se auto-inventar geograficamente, para constituir ele uma sociedade, ele desenvolve a cultura. Deixa eu melhorar isso talvez de uma forma, ele consegue se multiplicar infinitamente, o homem, né? Ele desenvolveu habilidades muito interessantes, que são habilidades de produzir coisas. Ele pode produzir roupas, casas, construir casas. E repara que esses bens duráveis, né, não são parte do corpo, não é algo herdado biologicamente, no sentido biológico da coisa, né? É algo que é herdado, esse processo essa capacidade de produzir coisas é feito a partir do quê? A partir de um legado social, né? De conhecimento que vai se passando por gerações e resulta de uma tradição acumulada ao longo de gerações, ao longo do tempo, que não é transmitida pelos genes, mas que é transmitida, é perpassada pela linguagem, né? Linguagem no sentido bem amplo, tá, gente? A linguagem, a fala e a escrita. Isso é cultura, né? Isso é cultura. Então, a percepção aprofundada do que é cultura é muito importante para a gente, porque cada população em cada região do globo, ela vai se estabelecer e a partir desse estabelecimento, essa população, esse agrupamento social, ele vai gerar uma cultura. Isso que a antropologia ela se ocupa. Ela se preocupa em entender que existe diversidades culturais. Isso é muito legal, isso é muito bacana a gente perceber, porque e aí está muito intrincado, está muito linkado ao conceito que a gente tá falando, que é a alteridade. Para o antropólogo, eu não tenho mais aquela noção de sociedades primitivas, mas eu tenho uma noção de uma sociedade diferente. Entender essa diferença é fundamental no processo educacional, porque se eu parto de preconceitos, no sentido da palavra, né, concepções pré-natas em mim, eu vou cometer uma coisa chamada etnocentrismo. Não, porque a minha etnia, a minha cultura é melhor do que a do outro. O que o antropólogo, e aí está o cerne de estudo da antropologia, entender o seguinte: existe diversidade cultural. E a partir dessa diversidade cultural, eu consigo entender a minha própria cultura. Não no sentido hierarquizado de valores, né? De que a cultura X é melhor do que a cultura Y, mas que há diferenças. Há diferenças por uma série de coisas. Então, só para a gente relembrar, a antropologia ela vai se propor a compreender, né, o ser humano por meio da diversidade que há na humanidade. Sendo a cultura esse meio, esse canal, esse veículo pelo qual a gente vai buscar a compreensão dessas diversidades. Isto é, as várias formas, né? As várias formas de fazer cultura é o que interessa a antropologia. São as culturas diferentes que interessam, não é o que há de diferente que interessa, não o que há de comum. E a partir
desse pressuposto, o que há de diferente, eu trabalho o conceito da alteridade se colocando, se posicionando no lugar do outro para entender a mim mesmo. Então, é bem interessante isso, porque a partir dessa perspectiva, repara que eu descortino uma série de coisas, né? Descortino preconceitos, me torno aberto ao diálogo, me torno aberto a entender o porquê o outro é diferente, a buscar entender por que o outro é diferente, e não simplesmente julgar porque é diferente, porque é melhor e pior. Então, no conceito de antropologia, eu não tenho melhor e pior, eu tenho diferente. A gente vai continuar caminhando aí para mais algumas aulas, para aprofundar esses conceitos e ver mais alguns, para a gente poder continuar essa trajetória de relacionamento entre cultura e educação, para que a gente possa se entender e se compreender melhor enquanto ser humano. Um grande abraço a todos.